Um rabino me ensinou um método antigo para devolver o mal e a bruxaria a quem me enviou, usando apenas minha própria saliva e um copo com água. Ele explicou que essa prática foi transmitida em segredo durante gerações, reservada para momentos em que a vida de uma pessoa estava sendo destruída por forças invisíveis e precisava não só se libertar, mas também restaurar o equilíbrio, devolvendo aquilo que nunca deveria ter chegado. Se você sente que alguém lhe enviou energia negativa, que sua vida está bloqueada sem razão ou que carrega algo que não lhe pertence, escreva nos comentários: devolvo agora mesmo tudo o que não é meu e recupero o meu poder. Lembro perfeitamente do dia em que cheguei buscando respostas. Eu havia passado meses sentindo que algo invisível me perseguia. Não era paranoia, não era imaginação, era real. Cada projeto que eu iniciava desmoronava no último momento. Cada vez que parecia que as coisas iam melhorar, algo inesperado arruinava tudo. O dinheiro entrava e saía de forma inexplicável. Minha saúde se deteriorava sem diagnóstico médico claro. Os médicos diziam que os exames estavam normais, mas eu sentia um cansaço que chegava até os ossos. Dores de estômago constantes, dores de cabeça que surgiam do nada. Minha vida havia se tornado uma batalha diária contra uma força que eu não podia ver, mas que me esmagava a cada manhã ao acordar. Os relacionamentos com as pessoas que eu amava começaram a se fraturar. Discussões surgiam do nada, mal-entendidos se transformavam em brigas, e distanciamentos apareciam sem explicação. Era como se uma sombra tivesse entrado na minha vida, dedicada metodicamente a destruir tudo o que eu construía. E o pior era a sensação de impotência. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia de onde vinha, não sabia como deter aquilo. Foi nesse estado de desespero que alguém me falou do rabino. Disseram que era um homem de conhecimento profundo, guardião de uma sabedoria antiga, métodos que não eram ensinados abertamente, mas que funcionavam quando mais se precisava. No início, duvidei. Não porque não acreditasse, mas porque eu havia tentado tantas coisas sem resultado que já não confiava em nada. Mas o desespero pesa mais do que a dúvida, e acabei procurando-o. O rabino me recebeu em uma sala simples, iluminada apenas pela luz da tarde que entrava por uma janela. Não havia nada ostentoso, nada teatral. Apenas um homem mais velho, com olhos que pareciam ver além do que eu dizia. Contei-lhe tudo. Contei sobre minha vida desmoronando, sobre a sensação de estar sendo atacado, sobre a má sorte que havia se tornado minha companheira constante. Ele escutou em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, assentiu lentamente, como se já tivesse ouvido aquela mesma história muitas vezes antes. Então me disse algo que nunca esquecerei. O que você sente não é casualidade. Quando alguém lhe envia o mal, seu corpo sabe antes que sua mente. Seu espírito reconhece. Mas você precisa confirmar. Precisa ver com seus próprios olhos o que está acontecendo, porque só quando você vê a verdade pode agir com poder. Foi então que me ensinou o método da saliva na água. Explicou que não era superstição, nem um truque, mas um diagnóstico espiritual baseado no entendimento de que a saliva contém sua essência vital, sua informação energética mais pura. Disse-me que a saliva não é um fluido qualquer, é um dos elementos mais pessoais do seu ser. Carrega seu DNA não só físico, mas espiritual. Por isso, em tradições antigas, a saliva era usada para selar pactos sagrados, transmitir bênçãos e curar. Sua saliva é um mensageiro direto do que está ocorrendo no seu interior. A água, explicou-me, é um condutor perfeito de energia, absorve, retém e transmite. Quando a água fica perto de você durante toda a noite, enquanto você dorme e seu subconsciente está ativo, ela se impregna do seu campo energético e se torna um espelho líquido do seu estado espiritual. E quando sua saliva, carregada com sua essência, entra em contato com essa água que esteve absorvendo sua energia noturna, produz uma reação que revela a verdade. Se você está sob ataque espiritual, se alguém lhe enviou bruxaria, ou se carrega energias negativas pesadas, sua saliva reagirá de uma maneira específica. Se você está limpo e protegido, a reação será completamente diferente. É tão simples e tão profundo quanto observar como sua própria essência responde ao contato com o elemento que guardou sua energia durante as horas mais vulneráveis do dia. O rabino me deu instruções precisas. Disse-me que, naquela mesma noite,
Antes de dormir, eu deveria colocar um copo de vidro completamente transparente, cheio de água limpa, perto da minha cama. Tinha que ser de vidro, não de plástico. Tinha que ser transparente, sem cores, sem decorações, sem nada que interferisse com a clareza do que eu ia observar. O copo deveria estar a menos de 2 metros de distância de onde eu dormiria, para que pudesse absorver minha energia durante toda a noite. Eu não tinha que rezar sobre o copo, nem dizer palavras especiais, bastava colocá-lo ali. Meu subconsciente, disse-me ele, saberia por que aquele copo estava ali. Meu espírito se conectaria com ele durante o sono. Ao amanhecer, aquela água teria capturado a verdade sobre meu estado espiritual. Depois veio a instrução mais importante. Na manhã seguinte, no instante exato em que eu abrisse os olhos, a primeira coisa que deveria fazer era pegar o copo e cuspir nele. Não antes de ir ao banheiro, não depois de olhar o celular, não depois de falar com ninguém, nem de escovar os dentes. A primeira coisa. Por quê? Nesse primeiro momento do dia, minha energia estaria em seu estado mais puro e honesto, sem contaminação de influências externas. Esse era o momento da verdade. Depois de cuspir no copo, eu deveria colocá-lo sobre uma superfície completamente plana e simplesmente observar. Não movê-lo, não tocá-lo, apenas olhar o que minha saliva faria durante os 5 a 15 minutos seguintes. A forma como ela reagisse com a água me diria exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, fiz tudo exatamente como me indicou. Enchi o copo de vidro com água limpa, coloquei-o na mesa de cabeceira e me deitei. Não sei se foi sugestão ou realidade, mas senti algo diferente, como se aquele copo de água estivesse se conectando comigo, cumprindo um propósito que ia além do físico. Quando abri os olhos na manhã seguinte, a primeira coisa que vi foi o copo. Meu coração batia rápido. Eu tinha medo do que ia descobrir, mas precisava saber. Peguei o copo com as mãos trêmulas e cuspi nele. Coloquei-o sobre a mesa e comecei a observar. O que vi congelou meu sangue. Minha saliva não ficou flutuando na superfície, nem se dispersou suavemente. Caiu como uma pedra, diretamente ao fundo do copo. Afundou rápido, densa e escura, e ficou lá embaixo como uma nuvem negra e pesada, sem intenção de subir. Foi como ver, fisicamente, a confirmação de tudo o que eu vinha sentindo. Eu não estava louco, não estava imaginando coisas. Algo estava me atacando. Alguém havia me feito mal, intencionalmente. Voltei ao rabino naquela mesma tarde. Contei-lhe o que havia visto. Ele não pareceu surpreso. Olhou-me com uma mistura de compaixão e determinação e disse-me: agora que você sabe a verdade, pode agir. Primeiro, deve se limpar profundamente. Deve tirar de você tudo o que colocaram. Depois, se assim decidir, pode devolver esse mal a quem lhe enviou, não como vingança, mas como justiça, como equilíbrio, como proteção. Ele explicou que há 3 resultados possíveis nesse método. O primeiro, que eu havia experimentado, é quando a saliva afunda completamente até o fundo. Isso significa ataque espiritual direto. Alguém fez bruxaria contra você, colocou um trabalho de magia negra, ou você passou por um lugar onde havia algo negativo enterrado ou colocado e o absorveu sem querer, como um choque espiritual. Pessoas com esse resultado quase sempre apresentam sintomas físicos, dores de estômago inexplicáveis, cansaço profundo que não vai embora nem dormindo, dores de cabeça intensas, problemas digestivos, náuseas, tonturas, sensação de peso no peito ou nas costas. Também surgem sintomas na vida, projetos que desmoronam, dinheiro que some, brigas constantes e má sorte em sequência. O segundo resultado é quando a saliva não desce ao fundo, mas também não fica em cima, ela flutua no meio da água. Isso significa que você está carregando muita energia negativa, mas não necessariamente bruxaria direta, é energia pesada acumulada. Pode ser inveja de pessoas ao seu redor, gente que fala mal de você, critica ou sente ciúmes. Pode ser, ainda, que você trabalhe ou viva em um ambiente muito negativo e esteja absorvendo essa toxicidade dia após dia. Pessoas com esse resultado se sentem estagnadas e bloqueadas, como se não conseguissem avançar. Sentem peso emocional, tristeza sem causa clara e falta de motivação. O terceiro resultado é quando a saliva fica em cima da água, flutuando na superfície como uma camada fina. Esse é um sinal excelente.
Significa que você está espiritualmente protegido. Não há bruxaria ativa contra você neste momento, e você não está carregando energias negativas pesadas. Mesmo assim, é importante fazer um ritual de selagem e reforço de proteção, porque as energias mudam, e é melhor prevenir do que limpar depois. Então, o rabino me deu as instruções para a limpeza profunda. Disse-me que eu precisaria de água, vinagre branco, alho, limões, sal marinho, se possível, arruda fresca. Cada ingrediente tinha um propósito. O vinagre corta e dissolve energias negativas. O alho é um dos protetores espirituais mais antigos conhecidos pela humanidade. O limão limpa e purifica. O sal absorve e neutraliza o negativo. E a arruda protege e afasta o mal. Ele me indicou que eu fervesse 2 litros de água em uma panela grande. Quando a água estivesse fervendo, eu deveria adicionar uma xícara cheia de vinagre branco, 7 dentes de alho descascados e amassados, o suco de 3 limões frescos, um punhado generoso de sal marinho. Se eu conseguisse, um ramo de arruda fresca. Eu deveria mexer bem e deixar ferver por 10 minutos completos. Ele me advertiu que o cheiro seria muito forte, quase insuportável. Cheiro de vinagre, de alho e de limão, tudo concentrado. Mas esse cheiro, disse-me, não era apenas desagradável. Era o cheiro da limpeza real, o cheiro da purificação. Estaria limpando não só a água, mas também todo o ambiente da minha casa. Enquanto a mistura fervesse, eu deveria dizer em voz alta ou mentalmente: esta preparação limpa meu corpo, limpa meu espírito, limpa minha vida. Tudo o que me colocaram, todo o dano que me fizeram, sai de mim agora mesmo. Eu me limpo, me liberto, me curou. Depois de 10 minutos, eu deveria apagar o fogo e deixar a mistura esfriar até ficar morna, numa temperatura que eu pudesse suportar no corpo sem me queimar. Em seguida, tinha que levar a panela ao banheiro, me banhar primeiro de forma normal, com água e sabão, lavar todo o meu corpo e o meu cabelo, e me enxaguar completamente. Então vinha a parte crucial. Pegar essa preparação morna e derramá-la sobre a minha cabeça, deixando que corresse por todo o meu corpo, pelo meu rosto, meu pescoço, meu peito, minhas costas, meus braços, minhas pernas, absolutamente tudo. Enquanto o líquido corresse por mim, eu deveria visualizar com absoluta clareza toda a negatividade, todo o trabalho que me haviam colocado, todas as más energias se desprendendo de mim e indo pelo ralo. Deveria ver, na minha mente, uma luz escura e pesada saindo do meu corpo e indo embora com a água. Sentir como isso me aliviava, como me limpava. E o mais importante, depois de despejar essa preparação, eu não deveria me enxaguar. Não deveria usar a água limpa depois. Deveria deixar que a mistura secasse naturalmente na minha pele, para que o meu corpo absorvesse completamente a limpeza. O rabino me disse que eu deveria repetir este ritual durante 3 dias seguidos, a cada dia, uma preparação fresca, nova, sem reutilizar a do dia anterior. A cada dia, o processo completo. No 3º dia, prometeu-me, eu sentiria uma mudança profunda, como se tivessem tirado um peso enorme de cima de mim. Eu respiraria diferente. Eu me sentiria mais leve, mais claro, mais eu mesmo. Fiz exatamente o que ele me indicou. No 1º dia, quando derramei essa mistura quente sobre a cabeça, o cheiro era tão forte que quase me mareou. O vinagre ardia nos olhos, o alho impregnava cada poro da minha pele. Mas, enquanto o líquido corria pelo meu corpo, algo começou a mudar. Senti um formigamento, como se algo estivesse se desprendendo de mim. Fechei os olhos e visualizei. Vi, na minha mente, algo escuro e pesado saindo do meu peito, das minhas costas e da minha cabeça, e indo pelo ralo. Não sei se foi real ou simbólico, mas eu senti. No 2º dia, o processo foi mais intenso. Senti náuseas enquanto aplicava a preparação. Meu corpo parecia estar expulsando algo. Suava frio, embora a água estivesse morna. Mas, ao sair do banheiro, me senti mais leve do que no dia anterior. Dormi profundamente naquela noite, algo que eu não fazia havia meses. No 3º dia, foi diferente. Quando derramei a preparação, já não senti resistência, senti alívio. Senti como se meu corpo estivesse recebendo algo de que precisava desesperadamente. O cheiro já não me incomodava. E, quando saí do banheiro naquele 3º dia, soube que algo havia mudado fundamentalmente.
Olhei-me no espelho e vi alguém diferente. Meus olhos tinham uma clareza que eu não via havia meses. Meu rosto parecia menos tenso. Minha postura era mais ereta. Eu me sentia eu mesmo novamente. Voltei a ver o rabino depois de completar os 3 dias de limpeza. Contei-lhe o que eu havia sentido. Ele assentiu com satisfação. Agora você está limpo, disse-me. Tirou de você o que lhe colocaram. Mas há algo mais que pode fazer, se assim decidir. Pode devolver esse mal a quem lhe enviou. Ele olhou-me fixamente nos olhos. Não é vingança, esclareceu-me. É justiça, é equilíbrio, é proteção. Quando alguém te ataca espiritualmente, rompe uma ordem natural. Essa ordem deve ser restaurada. E a forma de restaurá-la é devolvendo a energia à sua origem. Você não faz isso por ódio. Você faz porque ninguém tem o direito de te atacar. E quem o faz deve aprender que suas ações têm consequências. Então me ensinou o ritual de devolução. Disse-me que eu só deveria fazê-lo depois de estar completamente limpo, porque precisava que minha energia tivesse poder novamente. Para este ritual, eu precisaria de um copo de vidro transparente, água limpa, a minha própria saliva, agora limpa e poderosa, uma vela preta, se conseguisse, ou uma vela branca, se não, e sal. O ritual deveria ser feito à noite, quando tudo estivesse tranquilo e escuro. Eu deveria encher o copo com água limpa e cuspir dentro dele 3 vezes. Minha saliva, agora limpa, levaria minha intenção e meu poder recuperado. Depois, eu deveria adicionar 3 pitadas de sal à água e mexer com o dedo indicador direito no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em seguida, acender a vela e colocar o copo à frente dela. Sentado confortavelmente, olhando a chama da vela, eu deveria dizer estas palavras com voz firme e convicção absoluta. Todo o mal que me fizeram, todo o dano que me causaram, regressa agora mesmo à sua origem. Regressa multiplicado por 3. Quem me fez isso? Que sinta no próprio corpo e na própria vida o triplo do que me fez sentir. Que seu trabalho se devolva. Que sua maldade o alcance. Que aprenda que ninguém pode me atacar sem consequências. Assim decreto com todo o meu poder. A vela deveria ser deixada acesa até se consumir completamente. O copo com água, saliva e sal deveria permanecer a noite inteira junto à vela. Na manhã seguinte, eu deveria levar esse copo ao banheiro e jogar a água no vaso sanitário, enquanto dizia: que regresse a você o que me fez. Depois, puxar a descarga, lavar bem o copo e guardá-lo. Este ritual só se faz uma vez. Não se repete. Uma vez feito, é preciso soltar completamente o assunto. Não pensar mais em quem fez isso. Não se obsessionar. A energia sabe para onde deve regressar. Fiz o ritual exatamente como me indicou. Naquela noite, sentado diante da vela, olhando a chama dançar na escuridão, disse as palavras com uma firmeza que eu não sabia que tinha dentro de mim. Sentia algo sair de mim enquanto falava. Não era raiva, não era ódio. Era simplesmente a verdade. Era justiça. Era o universo se reordenando. O que aconteceu depois foi extraordinário. Nas semanas seguintes, minha vida começou a mudar. Oportunidades que haviam estado bloqueadas durante meses, de repente, se abriram. O dinheiro começou a fluir novamente. Minha saúde melhorou dramaticamente. As dores desapareceram, o cansaço foi embora. Relacionamentos que haviam se fraturado começaram a se curar. Era como se alguém tivesse tirado um vidro escuro que filtrava minha vida. Agora tudo era mais claro, mais brilhante, mais possível. Mas também soube o que aconteceu com a pessoa que me havia atacado. Não porque eu procurasse informações, mas porque simplesmente chegou até mim. Essa pessoa começou a ter problemas sérios. Seu negócio começou a fracassar. Sua saúde se deteriorou. Passou a ter exatamente os mesmos sintomas que eu havia tido, dores inexplicáveis, cansaço extremo e uma sequência constante de má sorte. Em algum momento, segundo me contaram, essa pessoa se deu conta de que tudo havia começado depois que me atacou. Nunca veio me pedir perdão diretamente, mas soube que havia procurado a mesma pessoa que fez o trabalho e implorado que desfizesse tudo, chorando e admitindo o que havia feito. O rabino tinha razão. Não era vingança. Era equilíbrio. Era o universo restaurando a ordem. Era a lei natural funcionando. O que você envia, regressa.
Agora quero que você entenda algo muito importante antes de fazer este método. Há 3 resultados possíveis, e cada um exige uma ação diferente. Se você faz o ritual do copo com água durante a noite, na manhã seguinte, sua saliva afunda completamente e desce até o fundo do copo, como uma pedra pesada, formando uma nuvem densa e escura. Isso significa que você está sob ataque espiritual direto. Alguém fez bruxaria contra você, colocaram um trabalho de magia negra, ou você passou por um lugar carregado de negatividade e absorveu isso sem querer. As pessoas com esse resultado quase sempre apresentam sintomas muito claros. Dores de estômago que os médicos não conseguem explicar. Exames que saem normais, mas a dor continua. Um cansaço profundo que não vai embora nem após muitas horas de sono. Um cansaço que chega até os ossos. Dores de cabeça intensas que surgem de repente. Problemas digestivos estranhos, náuseas sem razão, tonturas, sensação de peso no peito ou nas costas. Mas os sintomas não são apenas físicos. Eles também aparecem na vida. Tudo o que você tenta fazer desmorona. Projetos que deveriam funcionar fracassam sem explicação lógica. Dinheiro que entra e vai embora imediatamente, como se escorresse entre seus dedos. Brigas constantes com as pessoas que você ama. Uma sequência de má sorte. Uma coisa ruim após a outra, sem parar. Você sente que caminha contra o vento, que tudo exige o triplo de esforço. Se sua saliva desceu ao fundo, você precisa agir imediatamente. Deve fazer o ritual de limpeza profunda que expliquei. Ferver a água com vinagre, alho, limões, sal e arruda durante 10 minutos. Deixar esfriar até que esteja morna. Banhar-se normalmente. Depois, derramar a preparação sobre a cabeça, deixando que escorra por todo o corpo, sem se enxaguar depois. Repita este processo durante 3 dias seguidos. Depois de se limpar, se decidir fazê-lo, pode realizar o ritual de devolução para enviar esse mal de volta a quem lhe fez. O segundo resultado possível é que sua saliva não desça ao fundo, mas também não fique em cima. Ela flutua no meio da água. Se sua saliva ficou no ponto médio do copo, nem em cima nem embaixo, isso significa que você está carregando muita energia negativa, mas não necessariamente bruxaria direta feita especificamente contra você. É energia pesada acumulada. Pode ser inveja de pessoas ao seu redor, gente que fala mal de você, que te critica ou sente ciúmes, mesmo sem ter feito algo diretamente. Também pode ser que você trabalhe ou viva em um ambiente muito negativo e esteja absorvendo essa energia tóxica dia após dia. As pessoas com este resultado se sentem estagnadas, bloqueadas, como se não conseguissem avançar, por mais que se esforcem. Sentem que precisam do dobro de trabalho para alcançar as mesmas coisas que outras pessoas. Há dias bons e dias ruins, mas nunca consistência. Um dia tudo vai bem, e no seguinte tudo desmorona. Também podem sentir peso emocional, tristeza sem causa clara, falta de motivação, vontade de desistir e a sensação de que a vida é mais difícil para você do que para os outros. Se sua saliva ficou no meio, faça o mesmo ritual de limpeza que expliquei, durante 3 dias, ou reduza para 2, se sentir que é suficiente. A carga não é tão pesada quanto no primeiro caso, mas ainda assim você precisa se limpar antes que essa energia negativa se transforme em algo pior. Além disso, todas as noites antes de dormir, durante esses dias, pode fazer uma limpeza com ovo. Pegue um ovo branco fresco e passe-o por todo o corpo enquanto diz mentalmente: toda a negatividade que carreguei, toda a inveja que absorvi, que este ovo a recolha e tire de mim. Passe o ovo pela cabeça, testa, peito, costas, braços, pernas e pela planta dos pés. Depois, quebre o ovo em um copo com água e jogue no vaso sanitário, puxando a descarga e visualizando toda a negatividade indo embora para sempre. O terceiro resultado possível é que sua saliva fique em cima da água, flutuando na superfície. Se ela ficou na superfície, como uma camada fina, como óleo sobre a água, isso é um sinal excelente. Significa que você está protegido espiritualmente. Não há bruxaria ativa contra você neste momento. Você não está carregando energias negativas pesadas. Seu campo energético está limpo. Isso pode significar várias coisas. Talvez você tenha proteção natural e uma energia pessoal forte. Talvez alguém ore por você, ou forças superiores estejam cuidando de você.
Ou simplesmente ninguém tentou te atacar ultimamente, ou você já fez limpezas antes e elas continuam funcionando. Mas escute isto com atenção. Embora sua saliva tenha ficado em cima e você esteja protegido agora, isso não significa que você seja imune para sempre. As energias mudam, a vida muda, as pessoas mudam. Alguém que hoje não sente inveja pode sentir amanhã. Por isso, mesmo com um resultado positivo, é importante fazer um ritual de selagem para reforçar sua proteção. Para o ritual de selagem, você precisa de água, sal marinho, alecrim fresco ou seco e uma vela branca. Ferva a água com um punhado generoso de sal e alecrim durante 5 minutos. Enquanto ferve, acenda a vela branca no quarto ou no banheiro. Olhe para a chama e diga com voz firme: selo minha energia, selo minha proteção. Ninguém pode me fazer mal. Ninguém pode entrar no meu campo energético sem minha permissão. Estou protegido por forças superiores, maiores do que qualquer mal. Deixe que a água de alecrim e sal esfrie até ficar morna. Tome seu banho normalmente primeiro. Depois, derrame a água de alecrim e sal por todo o corpo, deixando que seque na sua pele, sem enxaguar. Este banho de selagem pode ser feito uma vez por mês, para manter sua proteção ativa e forte. Agora, deixe-me explicar algo crucial sobre por que este método funciona. A saliva não é um fluido corporal qualquer, é um dos elementos mais poderosos do seu ser. Ela contém sua essência vital, sua informação energética mais concentrada. Por isso, em muitas culturas antigas, a saliva era usada para selar pactos sagrados, abençoar, curar feridas e transmitir proteção. Sua saliva leva informação sobre seu estado espiritual. Quando sua saliva entra em contato com a água que passou a noite absorvendo sua energia enquanto você dorme, cria-se uma reação que funciona como um espelho líquido da sua alma. A forma como ela se comporta nessa água mostra exatamente o que está acontecendo no seu campo energético. Se há ataques espirituais, se alguém lhe fez um trabalho ou se você está carregando energias negativas pesadas, sua saliva reagirá de uma forma específica. Se você está limpo e protegido, reagirá de maneira completamente diferente. É tão simples quanto ver a verdade flutuando ou afundando diante dos seus olhos. Este método vem de tradições que remontam a gerações, de pessoas que sabiam ler os sinais que o corpo envia. Elas entendiam que a água é um condutor perfeito de energia e que a saliva é um mensageiro direto do seu estado interno. Quando você combina esses dois elementos sob as condições corretas, obtém um diagnóstico espiritual imediato. E, o mais importante, uma vez que você sabe a verdade, pode agir. Você já não está na escuridão, se perguntando por que tudo dá errado. Já não se sente confuso, pensando que está imaginando coisas. Você tem clareza absoluta, e com clareza vem o poder de mudar sua situação. Há advertências importantes que você deve conhecer antes de fazer este método. Primeiro, o ritual do copo com saliva só funciona se você o fizer em jejum, sem falar, sem usar o celular, sem fazer absolutamente nada antes. Sua energia da manhã deve estar pura. Se você não respeitar isso, os resultados não serão confiáveis. Segundo, quando você devolve o mal usando o ritual que expliquei, não precisa saber quem lhe fez. Não precisa do nome, da foto, nem de nada. A energia sabe para onde regressar. Ela retorna automaticamente à sua origem, como um bumerangue que volta a quem o lançou. Terceiro, não conte a muita gente que está fazendo esses rituais. A discrição é poder. Pessoas invejosas ou negativas podem interferir no seu processo, apenas com seus pensamentos ou com sua má vibração. Faça seus rituais em privado. Quarto, depois de se limpar, você verá mudanças na sua vida. Novas oportunidades chegarão. Pessoas tóxicas vão se afastar, e isso é bom. Você sentirá clareza mental, terá mais energia e dormirá melhor. Receba essas mudanças com gratidão, não as questione. Quinto, este método do copo com saliva pode ser feito uma vez por mês, como manutenção, se quiser. É uma forma de estar consciente do seu estado energético antes que as coisas fiquem ruins. É melhor prevenir do que limpar. Sexto, e o mais importante de tudo, depois de fazer esses rituais, viva a sua vida. Não fique preso ao passado, pensando em quem lhe fez mal. Não gaste sua energia em ódio ou ressentimento. Os rituais já fizeram seu trabalho. Agora,
Concentre-se em construir, crescer e prosperar. Essa é a melhor forma de viver. Ser feliz enquanto quem te atacou sofre as consequências das próprias ações. Lembro que, depois de fazer tudo isso, depois de me limpar e devolver o mal, passei por um período de transformação profunda. Não foi apenas que minha vida externa melhorou, embora tenha melhorado, mas algo mudou dentro de mim. Recuperei uma sensação de poder pessoal que havia esquecido que existia. Recuperei a confiança de que podia me proteger, de que não precisava ser vítima de forças invisíveis, de que tinha ferramentas para me defender. O rabino me disse algo no nosso último encontro que nunca esquecerei. O conhecimento é proteção. Quando você sabe como as coisas funcionam, quando entende as leis invisíveis que governam a energia, ninguém pode te surpreender. Ninguém pode te atacar sem que você perceba. E, mais importante, ninguém pode te atacar sem que você possa se defender e devolver esse ataque à sua origem. Ele explicou que esse conhecimento havia sido guardado durante gerações porque era poderoso. Não era para todos, não era algo para brincar. Era para momentos em que sua vida estivesse sendo destruída e você precisasse restaurar o equilíbrio. Disse-me que, agora que eu sabia, tinha uma responsabilidade, usá-lo com sabedoria, somente quando fosse necessário, e compartilhá-lo apenas com aqueles que realmente precisassem. Por isso, estou compartilhando isto com você agora. Por quê? Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece que precisa desta informação. Talvez você esteja passando pelo que eu passei. Talvez sinta que algo invisível está te bloqueando. Talvez suspeite que alguém lhe fez mal intencionalmente, mas não tenha como confirmar. Talvez simplesmente queira saber se está protegido ou vulnerável. Este método do copo com saliva lhe dará essa resposta. Não é complicado. Não exige ingredientes estranhos. Só requer que você siga as instruções exatamente como foram dadas. Um copo de vidro transparente, água limpa, uma noite ao lado da sua cama, sua saliva em jejum na manhã seguinte e de 5 a 15 minutos de observação. Isso é tudo o que você precisa para saber a verdade sobre seu estado espiritual. E, uma vez que você saiba a verdade, terá o poder de agir. Se sua saliva descer ao fundo, você saberá que precisa se limpar urgentemente e poderá fazer o ritual de limpeza profunda com água, vinagre, alho, limões e sal durante 3 dias. Se sua saliva ficar no meio, você saberá que precisa de uma limpeza preventiva antes que a situação piore. Se sua saliva ficar em cima, você saberá que está protegido, mas poderá reforçar essa proteção com o ritual de selagem, usando água, sal e alecrim. Não importa há quanto tempo você sente que algo está errado. Não importa quantas vezes tentou melhorar as coisas sem resultado. Não importa quantas pessoas lhe disseram que você está imaginando coisas ou sendo paranoico. Você sabe o que sente. Você sabe quando algo não está bem na sua vida. Agora, você tem uma forma de confirmar e uma forma de solucionar. Este conhecimento tem ajudado incontáveis pessoas a descobrir a verdade sobre sua situação espiritual e a se libertar de ataques que levavam anos destruindo suas vidas. Devolveu poder a pessoas que se sentiam impotentes. Restaurou o equilíbrio em vidas desestabilizadas por forças invisíveis. Ensinou que ninguém precisa ser vítima, que é possível se defender e se proteger. E, mais importante, tem demonstrado repetidamente que, quando você devolve o mal à sua origem, o universo responde. A pessoa que te atacou eventualmente enfrenta as consequências das próprias ações. Não porque você seja vingativo, não porque esteja buscando prejudicá-la, mas porque o universo tem suas próprias leis. Uma dessas leis é simples. O que você envia, regressa. Se você envia amor, regressa amor. Se você envia dano, regressa dano. É tão simples e tão profundo quanto isso. Se você decidir fazer o ritual amanhã de manhã, recomendo que volte e compartilhe sua experiência. Escreva qual resultado obteve. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Pode dar coragem para que também façam o ritual. Pode criar uma comunidade de apoio em temas que muitas vezes são ignorados ou incompreendidos. Lembre-se de algo muito importante. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te atacar espiritualmente. E você tem todo o direito de se defender, se limpar e devolver esse mal a quem o enviou. Não é vingança. É justiça. É equilíbrio. É proteção.
É restaurar a ordem natural das coisas. É lembrar ao universo e às pessoas ao seu redor que você não é uma vítima, que você tem poder e que sabe como se proteger. Este método do copo com saliva é apenas o começo. É a porta de entrada para um conhecimento mais profundo sobre como funciona a energia, como as intenções das pessoas te afetam e como você pode se defender. Quando você faz esse ritual e vê com seus próprios olhos a verdade sobre seu estado espiritual, algo muda em você. Você já não caminha pela vida de olhos fechados. Já não aceita tudo como casualidade ou destino inevitável. Você começa a entender que existem forças invisíveis operando o tempo todo, que as pessoas podem enviar energias positivas ou negativas e que suas ações têm consequências. Você aprende que pode se limpar, se proteger, se selar. E esse entendimento é libertador, transformador e poderoso. Então, se você sente que algo não está bem, se suspeita que alguém lhe fez mal, se tem vivido bloqueios inexplicáveis, cansaço extremo, tristeza sem causa, estagnação ou frustração, faça este ritual. Confirme o que já suspeita e depois haja. Limpe sua energia. Libere tudo o que colocaram sobre você. Devolva o mal à sua origem, se assim decidir. Cele sua proteção para que ninguém volte a te tocar. E depois viva sua vida com a clareza e o poder de saber que você está protegido, limpo e no controle. Que sua energia seja tão forte que ninguém possa penetrá-la. E que você caminhe pela vida sabendo que tem o conhecimento e as ferramentas para se proteger.